Então, galera, esses foram alguns princípios da tomografia. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a ressonância. E eu vou precisar que vocês façam um esforço mental um pouquinho maior, que é um pouquinho mais complicado, os princípios físicos, tá bom? Bom, alguns princípios gerais mais básicos é que ele baseia no movimento giratório de núcleos atômicos. Qual é esse núcleo atômico? O cátion monovalente do hidrogênio, ou seja, um próton, tá bom? A vantagem dela é que ela não utiliza radiação ionizante, então eu tenho pouquíssimas limitações em relação a quem pode realizar esse exame. A unidade de potência é o Tesla, que é em homenagem a um dos maiores engenheiros do mundo, que é o Nikola Tesla. E ela utiliza duas coisas, tanto eletromagnetismo quanto radiofrequência. Geralmente a gente não vê muita radiofrequência e foca muito mais no eletromagnetismo. Mas a radiofrequência é muito importante, vocês vão ver já já, tá bom? Isso aqui é mais uma divisão dos tipos de aparelho, né, muito utilizado na clínica. Só você tem que ter noção que quanto maior a intensidade, obviamente vai ser melhor a imagem, mas também vai ser mais sujeita a artefatos, tá bom? Eu também tenho vários planos e de várias sequências. Bom, entrando um pouquinho sobre o que é a ressonância magnética, eu tenho uma ressonância que é um fenômeno quando eu tenho um sistema influenciando o outro a oscilar em amplitudes específicas, em frequências específicas. Você pode pensar, você está num parquinho e está balançando no balanço, né? Obviamente. Então, toda vez que alguém empurra para você na mesma frequência, você vai ganhando amplitude, tá certo? Isso é ressonância. Você tem um sistema externo fornecendo energia para outro sistema em uma determinada amplitude de frequência que faz com que ele ganhe energia. E ficam agora frequências ressonantes, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de um diapasão, que esse diapasão vibra em uma frequência natural que é a mesma desse diapasão. Então, essas ondas sonoras, que é a mesma de vibração desse diapasão, vão influenciar essa aqui, eles entram em ressonância. Bom, por que eles usam o núcleo de hidrogênio? Porque ele é bem abundante no corpo humano. Vocês podem ver que ele, em volume, é o terceiro elemento aqui, em massa, certo? E o maior elemento em volume, tá certo? E ele é muito abundante em água e gordura, por isso que ele é muito importante. A gente é cheio de fluido, então a gente está cheio de prótons de hidrogênio. Bom, agora a gente tem que entender um pouquinho os princípios físicos. Pelo menos eu gosto dessa parte, que eu adoro física. Então, vamos lá. Isso aqui eu tenho um próton, que é um núcleo. Esse próton tem um spin intrínseco dele, pode ser menos meio e mais meio, mas o que importa é que esse spin vai produzir um campo magnético, tá certo? Principalmente quando eles estão em rotação. E esse núcleo de hidrogênio, ele possui um giro natural, que é esse spin. Vai gerar esse campo magnético. A gente pode usar a regra da mão direita, né? A gente tem aqui um spin, faz a regra da mão direita e a gente tem um campo magnético apontado. Basicamente, eu tenho três etapas na ressonância magnética, que é o alinhamento desses núcleos pelo campo magnético externo, a estimulação deles por ondas de rádio e, por fim, a análise da corrente elétrica fornecida por bobinas, tá bom? Bom, a primeira etapa é o alinhamento, então esse Bzão aqui é o campo magnético externo fornecido pela máquina de ressonância magnética. Isso faz com que esses prótons entrem em alinhamento. Geralmente ocorre o alinhamento paralelo, mas pode acontecer o alinhamento antiparalelo, apesar dele ser mais instável, tá bom? Então ele é menos comum. A segunda etapa. Bom, nesse alinhamento, ele não fica exatamente alinhado, ele fica girando em torno desse eixo num processo chamado de precessão, certo? Eu tenho o bombardeamento desses núcleos aqui com ondas de rádio, certo? E o que vai acontecer? Eles vão entrar em ressonância, porque aqui eles não estão em sincronia. Agora eles vão entrar em sincronia. E vocês estão vendo que a amplitude aumentou. Então, vocês tinham o resultante do campo magnético dos átomos, seria o mesmo do campo magnético externo. Agora, a resultante do campo magnético dos átomos, dos prótons, vai ser diferente desse campo magnético, certo?
antes estariam alinhados à resultante, agora fica quase perpendicular, tá bom? E o que acontece? Aqui vocês podem ver o que acontece, tá todo mundo girando, em não fase, eles não estão em fase, aí com as ondas de rádio eles entram em fase. Então, agora, antes, se a resultante era alinhada com o campo magnético externo, agora não está mais, tá bom? E o que aqui isso implica? Aqui vocês podem ver essa mesma imagem, a resultante dessa imagem de ressonância, certo? Além disso, vocês se lembram dos antiparalelos que eu falei? Esse daqui. Bom, eu falei que eles em menor quantidade, porém com essas ondas de rádio acontecem duas coisas. Primeiro, eles entram em fase, como eu mostrei aqui. E segundo, antes que esse vetor pequenininho, esse vetor fica do mesmo tamanho dos paralelos. Então, o vetor antiparalelo e o paralelo, eles se igualam e eles todos entram em fase. Isso resulta num campo magnético resultante perpendicular ao campo magnético externo, tá certo? Então, antes que era todo alinhado, agora está 90 graus, certo? Faz perpendicular. Bom, com isso, eles perdem energia, obviamente, porque isso aqui é um estado de alta energia, de duas formas, certo? E essa perda de energia vai ser detectada pelas bobinas, tá bom? Porque eu tenho uma variação de fluxo magnético que gera corrente elétrica, e essa detecção vai ser pelas bobinas, tá bom? E cada tecido vai ter a sua variação.